Jair Bolsonaro não tinha conversas nos jardins do Palácio da Alvorada porque tinha medo, por exemplo, que a própria ABIN monitorasse ele. Fazia essas reuniões no andar de cima, onde tinha uma sala, praticamente um armário onde fazia essas reuniões. Mais do que isso, muitos aliados de longa data de Jair Bolsonaro diziam que ele olhava debaixo do carro para saber se tinha bomba, não tomava qualquer água que davam a ele, né? É uma desconfiança. Desconfiado, né? De tudo, de traições e etc. E nesse ponto ele diz, ele tinha desconfiança de Hamilton Mourão. Ou seja, Mauro Cid diz que Jair Bolsonaro pediu para que ele monitorasse Alexandre de Moraes porque ele desconfiava que o então vice-presidente tinha reuniões secretas com aquele que é considerado o algoz de Jair Bolsonaro. Vamos fazer uma rodada de análise e a gente volta a conversar. Vou chamar a Clarissa e também a Luísa Martins. Luísa Martins que não dormiu. Luísa Martins está acompanhando todo esse processo, lendo todos esses documentos, desde a noite de ontem. E a madrugada inteira, entrou cedo hoje. Você conseguiu, Luísa, no live, dar uma olhada nesses documentos. Eu gostaria que você dissesse o que te chamou a atenção e que sejam elementos novos. Eu vejo vários elementos novos que não tinham sido divulgados, principalmente das intenções de Jair Bolsonaro e de que forma Mauro Cid complica ainda mais o ex-presidente. Oi, Uribe, uma boa tarde para você, para a Tainá, para a Clarissa, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Foi uma longa noite, uma longa manhã, mas estamos aqui firmes. Uribe, o que eu gostaria de destacar a respeito do conteúdo da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid é o fato de ele ter dito, deixado bastante claro que partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro a ordem para a falsificação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Até pode parecer estranho, eu destacar esse trecho, afinal a denúncia não cita a questão do cartão de vacinação, cita apenas o indiciamento pela trama golpista, pela tentativa de golpe de Estado ali depois que ele perdeu nas urnas em 2022. Mas é que isso acende um alerta bastante importante, Uribe e Tainá, porque Bolsonaro já foi também indiciado pelo caso das vacinas, até mesmo antes do indiciamento pela trama golpista. E isso deixa margem, o que não está dito na denúncia da PGR, deixa margem para que eventuais novas denúncias possam implicar o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda ao decorrer deste ano, e até pelo que eu pude apurar aqui nas primeiras conversas com interlocutores da PGR, ainda no primeiro semestre, A gente tem visto ao longo desses últimos meses que a própria Polícia Federal ela faz uma correlação entre a trama golpista e esses outros dois casos da falsificação do cartão de vacina e também da venda de joias sauditas no exterior. Mas Paulo Gonet optou por fatiar essa denúncia e concentrar o seu foco na questão do golpe de Estado, Então, essa delação de Mauro Cid, vindo a público hoje, depois que foi oferecida a denúncia, ela traz alguns outros elementos que podem vir a ser considerados para as demais investigações que podem vir a implicar Jair Bolsonaro na seara criminal. Fora isso, Uribe, acho que muito do que consta nesse acordo de colaboração já foi considerado tanto pela Polícia Federal na ocasião do indiciamento, quanto pela PGR no oferecimento da denúncia, A gente lembra que a delação premiada, ela foi uma espécie de marco zero ali, um ponto de partida para que outras provas pudessem ser coletadas, corroborando pelo menos em parte, as falas que Mauro Cid deu à Polícia Federal no seu acordo de delação. Esse documento que vem por último ali, que é aquela audiência que Alexandre de Moraes convocou Mauro Cid para prestar esclarecimentos depois que foram apontadas algumas inconsistências, ela também é bastante importante, porque ela mostra ali que havia até uma intenção da PGR de solicitar a prisão preventiva de Mauro Cid, justamente por conta dessas incongruências, mas que depois dos esclarecimentos prestados, especialmente, na verdade, em relação ao general Braga Neto, por tentativa ali de acessar trechos sigilosos, que ainda eram sigilosos da sua delação, por pressionar, fazer pressões nesse sentido, por detalhar ali que foi feito realmente um pagamento num dinheiro que veio nessa sacola de vinho, como a Tainá estava citando aí, para financiar
financiar o Punhal Verde e Amarelo, que foi o nome dado àquele plano que envolvia o assassinato, né, das autoridades. E tudo isso esses esclarecimentos prestados por Mauro Cid acabaram livrando ele da prisão preventiva, né? O procurador-geral, até na transcrição aqui da audiência, ele aparece falando, olha, o nível de detalhamento e a demonstração de que não só Cid está disponível para a justiça para prestar quantos esclarecimentos forem necessários, mas o nível de detalhamento que ele tem de toda essa máquina, né, que operava no governo Bolsonaro para dar um golpe de Estado, me parece que isso neutraliza a necessidade de uma prisão preventiva nesse momento. Isso é o que diz no documento. E aí, com isso, o ministro Alexandre de Moraes segue a orientação da Procuradoria-Geral da República e deixa de determinar, né, de decretar a prisão preventiva que chegou, de fato, a ser cogitada quando foram identificadas essas inconsistências ali no depoimento de Mauro Cid. E agora, com a publicidade, né, dessa delação, Uribe, as defesas vão poder finalmente ter acesso a esse documento, né? Elas vinham pedindo já desde o início do processo, praticamente, acesso integral à delação premiada de Mauro Cid. Moraes vinha negando o acesso a essa delação com a anuência da primeira turma, por entender que colocar a denúncia pública antes do tempo, antes da denúncia, né, poderia de alguma maneira acabar atrapalhando as investigações. Em tese, o procurador-geral ele poderia até pedir novas diligências, né, se entendesse que havia alguma lacuna ainda a ser preenchida na investigação. Então, se ele tornasse pública a delação premiada ou desse acesso às defesas a esse conteúdo, as defesas os investigados poderiam acabar se precavendo de uma eventual nova operação policial, poderiam acabar até atuando para obstruir provas, que no fim das contas foi até o que levou Walter Braga Neto à prisão preventiva. Então, esse é um panorama inicial que eu faço aí dessa delação, né, que agora foi tornada pública. São muitas páginas, a gente tem que ficar vasculhando aqui para ver o que realmente tem de novidade e o que já foi de fato considerado, tanto pela PGR quanto pela PF, no desenrolar dessas investigações. Nossa.